Olá a todos e todas, muito boa tarde, professores e alunos da Rede Estadual Paulista. A gente está muito feliz de ter vocês aqui em mais um sábado no nosso curso de inglês. Esse é o nosso quarto encontro. Primeiro quero convidar vocês, se vocês estão chegando hoje, tanto pela TV Educação quanto pelo aplicativo, vocês podem assistir as outras aulas, já estão disponíveis no nosso YouTube, lá no nosso canal Curso de Inglês. E fiquem à vontade para explorar os outros conteúdos e vir com mais bagagem para passar a tarde aqui com a gente. O tema da nossa aula de hoje é Talking About My Neighborhood. Então, nós vamos falar do nosso bairro e a gente vai aprender expressões para explicar sobre o bairro, como a gente pode pedir informações, vocabulários específicos com relação a isso e também estruturas linguísticas que vão ser muito enriquecedoras. Convido vocês a participarem via aplicativo, mandando as suas dúvidas, perguntas e comentários, porque está sendo muito legal construir com vocês todo esse curso de inglês. A gente está colhendo muito feedback, tanto dos professores quanto dos alunos, e cada dia a gente está fazendo uma aula cada vez melhor. Nossa professora de hoje é a Luana Smith, e a gente tem hoje também uma convidada especial, que é a nossa moderadora, a Graziela Alvarenga, e ela é da Escola de Formação de Professores. Então, eu gostaria de passar a palavra para a nossa professora, que vai começar a nossa aula. Boa aula, professora! Obrigada, Jussi. Good afternoon, everyone. Boa tarde a todas e todos. Eu sou a Teacher Lu e eu preparei uma aula com bastante exercício, bastante atividade. Então, como a Jussi falou, a gente vai aprender vocabulário, a gente vai aprender também estruturas da língua para falar sobre o seu bairro. E eu peço para que vocês interajam no chat, mandando perguntas, comentários, que aí, de tempos em tempos, a Graziela vai trazer essas perguntas e eu vou respondendo, ok? Então, para começar, nós vamos falar sobre um fun fact about talking about my neighborhood. Um fato curioso sobre a palavra neighborhood. Então, no primeiro slide, vocês vão ver que existem outras palavras com esse sufixo, hood. Aqui, o sufixo hood, ele significa o estado de ser das coisas. Então, por exemplo, neighbor. Quando nós temos essa palavra e colocamos o hood no final, ele se torna vizinhança. A palavra neighbor é vizinho e a palavra neighborhood, vizinhança. E aqui tem outros exemplos de outros substantivos. Existem aproximadamente um pouco mais de 40 substantivos que utilizam esse sufixo para falar sobre o estado de ser das coisas. Aqui eu listei alguns. Vocês vão perceber que child é criança. Quando nós utilizamos o sufixo hood, se torna infância, childhood. Adult, adulto, com o sufixo adulthood, maturidade. Brother, irmão, com o sufixo hood, brotherhood, irmandade. Father, pai, com o sufixo fatherhood, paternidade. E mother, mãe, com o sufixo motherhood, maternidade. Então, quando vocês perceberem outras palavras e passarem por outras situações em que tem esse sufixo, vocês já sabem que significa o estado de ser de alguma coisa. Bom, agora que nós vimos a estrutura dessa palavra, vamos falar sobre a função da aula, sobre as estruturas que a gente vai aprender. No próximo slide, eu listei algumas situações reais em que vocês vão poder utilizar as estruturas, vocabulários que nós vamos aprender na aula de hoje. Então, existem 3 real-life situations, 3 situações da vida real em que vocês podem usar essa estrutura de falar sobre o seu bairro. A primeira situação é describing my neighborhood. Então, é descrever o que tem no seu bairro. E algumas situações que a gente pode pensar aqui juntos e juntas. Por exemplo, quando uma pessoa vai alugar ou está procurando uma casa, um apartamento para alugar e pergunta: mas Luana, o que tem no seu bairro? Tem banco? Tem supermercado? Tem escola? Nós vamos aprender como falar. Tem um banco, tem um supermercado ou 2 supermercados, tem uma escola. Então, essa é a primeira situação. A segunda situação é talking about amenities nearby. Amenities é facilidades. Então, quais são os serviços que o meu bairro oferece? Pode ser serviço bancário, pode ser um serviço como supermercado, que também é uma utilidade, é uma facilidade. Então, nós vamos aprender a falar sobre isso também na aula de hoje. E, por fim,
asking about places. Nós vamos aprender a perguntar sobre lugares. Então, uma situação que pode ser recorrente com algumas de vocês, é quando a gente vai visitar algum amigo ou alguma amiga e nós perguntamos, mas tem um supermercado aí por perto? Ou tem um banco aí por perto? Então, nós vamos aprender também como fazer essas perguntas em inglês. Então, vamos começar falando sobre o vocabulário. É lógico que existem muitos lugares na cidade, mas hoje nós vamos ver alguns para poder praticar a estrutura de Talking About My Neighborhood, falando sobre o meu bairro. Então, no próximo slide, vocês vão ver alguns locais da cidade que a gente pode utilizar para falar sobre o nosso bairro. Esses locais, eles são locais mais comuns. Eu vou praticar aqui com vocês a pronúncia. Então, eu vou falar o que é o local, a pronúncia, e aí, nesse momento, como eu falei no começo, a melhor maneira da gente praticar, da gente aprender, é realmente tentando. E é lógico, errar faz parte. Então, se vocês tiverem dificuldade com alguma pronúncia, ou se alguma coisa não ficou muito clara, vocês podem ir mandando pelo chat, que daqui a pouco eu pergunto para a Grazi quais são as perguntas que estão aparecendo. Então, aqui a gente tem alguns locais. O primeiro local é o hospital. Em inglês, a grafia dessa palavra é a mesma. Nós escrevemos da mesma maneira, só que tem uma diferença na pronúncia. Então, ao invés de a gente falar hospital, a gente fala hospital. Hospital. E percebam que o T, ele tem um som de R, mas é um R um R bem fraquinho. Então, ao invés de falar hospital, nós falamos hospital. Muito bem, espero que vocês estejam tentando aí também pronunciar essas palavras, e aí depois a gente conversa um pouco sobre as dúvidas. A próxima palavra que vocês vão ver aí na lista é escola. Em inglês, nós falamos school. Mais uma vez, school. A próxima palavra é banco, que em inglês nós pronunciamos bank. E percebam que a última letra, o K, nós não pronunciamos para fora. É como se a gente estivesse engolindo o K. Então, não fica bank, é bank. A próxima palavra é supermercado. Em inglês, nós pronunciamos supermarket. Mais uma vez, supermarket. E aí, essas primeiro 4 palavras, elas são mais relacionadas a amenities. Então, prestação de serviços que podem ter ou não no bairro de vocês. Na coluna ao lado, nós temos 4 palavras que estão mais relacionadas a lazer. Então, nós vamos aprender como pronunciar essas palavras. A primeira é cinema, que em inglês nós falamos movie theater. Percebam que a pronúncia do T é parecida com a pronúncia de hospital. É um R fraquinho. Então, a pronúncia novamente é movie theater. A próxima palavra é teatro. Teatro, em inglês, nós apenas retiramos o movie. Movie é filme. Então, movie theater é como se fosse um teatro em que a gente assiste filmes. E teatro, em inglês, nós pronunciamos theater. Mais uma vez, theater. A próxima é restaurante. Em inglês, a grafia ela é parecida com o português, mas a pronúncia é diferente. Em inglês, nós falamos restaurant. Mais uma vez, restaurant. E a última dessa coluna é shopping. Shopping, em inglês, nós falamos shopping mall. O L, ele é pronunciado diferente da maneira que a gente pronuncia em português. Então, é como se a ponta da sua língua quisesse tocar o céu da boca. Shopping mall. Muito bem. Agora, as últimas quatro palavras, a última coluna, nós temos também locais que podem haver ou não no bairro de vocês, que eles são tanto de prestação de serviço, mas eles estão mais relacionados à mobilidade. Então, meios de transporte
ou locais que a gente precisa quando a gente vai se movimentar pela cidade. Então, a gente tem train station, que é o primeiro, estação de trem. Mais uma vez, train station. O segundo é estação de ônibus, bus station. E aqui, uma palavra que não está, mas que em vários bairros a gente tem, que é a parada de ônibus, o ponto de ônibus, que é bus stop. O próximo é gas station, que é o posto de gasolina. Mais uma vez, gas station. E por último, airport, que é o aeroporto. Airport. Bom, então aqui nós aprendemos algumas palavras do vocabulário para poder falar sobre o nosso bairro. É lógico, tem alguns bairros que vão ter outros lugares, outros serviços, mas eu trouxe aqui algumas palavras para que a gente possa praticar as estruturas que a gente vai aprender daqui em diante. Então, a primeira estrutura que nós vamos aprender para descrever o seu bairro é there is e there are. Vocês vão perceber que nesse slide a gente traz a estrutura e explica o uso dela. Então, nós usamos essas duas estruturas, there is, there are, que significam haver. E nós usamos para indicar a existência de objetos, lugares, pessoas, conceitos. Nessa aula, especificamente, nós vamos falar sobre a existência de lugares. Aqui eu trago dois exemplos de como usar o there is e there are. Prestem atenção na pronúncia, porque esse there é como se a língua fica no meio dos dentes, como se fosse um sopro. Então, a gente precisa prestar atenção nessa pronúncia para que saia corretamente. Então, there, a língua é como se fosse um sopro que sai entre os dentes. There is, there are. Aqui os dois exemplos nós temos um com cada uma das estruturas. There is a bank. E there are two supermarkets. Vocês vão perceber que existe uma diferença entre o uso de uma e de outra. No próximo slide, eu apresento qual é essa diferença. As duas estruturas significam a existência das coisas, que existe alguma coisa ou não. Só que nós usamos o there is para o singular e o there are para o plural. Aqui existem alguns exemplos de como utilizar essas estruturas com o vocabulário que nós já aprendemos. Eu vou ler e dar um tempo para que vocês possam praticar a pronúncia em casa. There is a hospital. There is a school. There is a shopping mall. There is an airport. There is a theater. Essas frases significam: tem um hospital, tem uma escola, tem um shopping, tem um aeroporto e tem um teatro. Agora, nós vamos ver 5 exemplos de como usar a estrutura there are. Lembrando que nós usamos there are para o plural. There are two restaurants. There are 3 banks. There are 4 supermarkets. There are many movie theaters. There are 4 bus stations. Essas frases em inglês significam: tem 2 restaurantes, tem 3 bancos,
Tem 4 supermercados, tem vários cinemas e tem 4 estações de ônibus. Prestem atenção nas palavras que estão em destaque. Essas palavras, elas indicam o uso do singular ou o uso do plural. Vamos olhar primeiro o uso do singular. Quando nós queremos falar sobre um lugar no singular, nós usamos o artigo a ou an. É também possível usar o the quando é algo muito específico, mas aqui nós vamos praticar o a e an. Então, percebam que nas frases do singular, vocês vão ter sempre o a para indicar o lugar ou an. Nas frases que nós usamos o plural, nós usamos números e também uma expressão que nós vamos aprender no próximo slide. Então, aqui nós temos os números 2, 3, 4, 2, 3, 4, e nós temos essa expressão many, que significa muitos. Então, quando nós não temos um número exato, mas nós queremos dizer que é provavelmente mais de 3, nós falamos many, porque são muitos. E aí, no próximo slide, vocês vão ver que tem uma explicação mais detalhada de como usar esses artigos ou esses números quando nós estamos utilizando a estrutura there is e there are. Então, nesse slide, vocês vão ver que o a nós usamos antes de palavras que começam com som de consoante. É um slide anterior a esse que está aparecendo. Isso, obrigada. Então, nós utilizamos o a antes de palavras que começam com som de consoante. Então, a hospital, a train station. E nós utilizamos an antes de palavras com som de vogal. An airport. E aqui, na coluna do plural, vocês vão perceber que nós utilizamos ou números, ou podemos também utilizar essa palavra many, quando nós temos substantivos que são contáveis, então a gente pode contar, mas a gente não tem precisão de qual é o número. Então a gente pode falar, there are many supermarkets, tem muitos supermercados. Eu não sei quantos são, mas eu sei que são muitos. Bom, então eu vou aproveitar e vou perguntar para a Grazi se tem até aqui, nós vamos dar 2 a 3 minutos para que vocês possam enviar pelo chat dúvidas ou comentários que vocês tenham. E aí a Grazi vai trazer e eu vou respondendo antes da gente passar para o próximo bloco. Oi, gente, bom dia. Primeiramente, bom dia a todos que estão assistindo. Bom dia, Luana. Eu tenho aqui algumas contribuições, alguns comentários que já foram feitos e que merecem ser considerados, né? Primeiramente, a aula está excelente, os alunos estão falando muito bem, dizendo que estão gostando. A Ana Júlia perguntou se esses slides vão ficar disponibilizados depois, porque ela está muito interessada neles. O Vitor disse que está amando a aula. O professor Maurício falou o seguinte, que essas aulas de inglês são ótimas e muito importante para os professores que estão estudando o idioma e que dão aula de inglês. A professora Patrícia disse que esse material está nas antigas apostilas vermelhas do ensino fundamental, que ela gosta muito desse material e ela está super assim, se identificando com a aula, achando grandes contribuições para as aulas de inglês dela. Ela falou também que trabalhar vocabulário é muito importante, especialmente para melhorar o nível de proficiência dos nossos estudantes, né? A gente precisa ajudar os nossos estudantes a saírem do nível básico, melhorar a proficiência no inglês. E também foi comentado a importância do tema de hoje, do there is, there are, muito importante porque os estudantes tentam traduções literais, traduções que não existem, como, por exemplo, have a bank. Também foi a fala da professora Patrícia, tá?
Então, eu não tenho mais perguntas no momento, o que eu tenho são elogios, que a aula está muito boa. Agradeço a todos pelas contribuições e vamos seguir aí com a professora Luana, tá bom? Obrigada, Grazi. E muito obrigada pelas contribuições. Eu fico feliz que vocês estejam aproveitando. E mais uma sugestão que eu gostaria de oferecer, muito pensando nessas contribuições que vocês trouxeram, é de como a gente traz para a sala de aula e como a gente também apresenta os conteúdos, começando do final para o começo. E aí, quando eu digo isso, primeiro apresente quais são as situações em que os alunos e as alunas vão poder utilizar esse vocabulário, essa estrutura, e aí aos poucos vão apresentando as estruturas e o vocabulário. Eu também sou professora e eu sei que existem vários desafios para lecionar, mas quando a gente consegue encontrar um sentido para aprender alguma coisa, fica mais prazeroso, chama mais atenção, e aí aproveito também para parabenizar os professores e professoras que seguem aí levando conhecimento e interagindo com os alunos e alunas, mesmo nesse contexto maluco que a gente está vivendo. Então, bom, teve uma pessoa que contribuiu, acho que foi uma professora, eu não lembro o nome, que ela já deu um spoiler do próximo ponto que eu vou compartilhar com vocês, que é o erro comum quando nós estamos falando sobre descrevendo locais, ou até mesmo descrevendo coisas mais específicas. Eu posso falar, tem uma moeda no meu bolso, mas vamos deixar isso de lado, que o foco de hoje é descrever o seu bairro. Então, um erro comum que vocês vão ver nesse slide, no próximo, que é common mistake, é exatamente o que vocês já trouxeram. Quando a gente faz uma tradução, existe uma outra palavra em inglês que ela também significa ter, só que nós utilizamos o have e has no sentido de posse. Então, nós usamos essas duas palavras quando nós possuímos alguma coisa. Então, o verbo have significa ter, só que ele é usado para indicar posse e não existência. Quando nós queremos falar sobre existência, a estrutura correta é there is, there are. E um erro que é muito comum é falar I have a bank in front of my house. Eu tenho um banco em frente à minha casa. Se eu colocar essa frase no Google, está correta. Só que estruturalmente não está correta, a menos que você seja o dono ou a dona do banco. Mas se esse não for o caso, a estrutura correta para indicar que existe um banco em frente à sua casa é There is a bank in front of my house. Então, esse é um erro muito comum que as pessoas que estão aprendendo a língua inglesa cometem, porque a tradução do verbo have ou has é ter também, só que indica posse e não existência. Bom, então aqui nós aprendemos um pouco de vocabulário, a estrutura para falar sobre ter, mas no sentido de existência, e nós vamos fazer um checkpoint. Então eu vou propor um exercício para vocês agora. E eu vou pedir para que vocês de fato tentem fazer esse exercício, porque é praticando que a gente percebe quais são as dificuldades ou quais são as conquistas. E aí depois eu vou abrir para a gente bater um papo e coletar dúvidas que vocês tenham sobre o exercício. Então, o primeiro exercício que nós vamos fazer na aula de hoje está no próximo slide. Eu vou pedir para que vocês façam um exercício de pensar, e aí não precisa ser no bairro, tem pessoas que moram em bairros que são muito grandes. Então, tentem pensar no entorno da sua casa, os quarteirões, os blocos que estão em volta da sua casa e o que tem por perto. E vocês vão fazer uma prática do there is, there are. Então, pensem em tudo que tem aí por perto e fala em voz alta. Fala mesmo, sem vergonha. There is a bank, there is a school, there are 3 supermarkets. E tentem praticar essa descrição do bairro de vocês. Nós vamos deixar aqui 3 minutos para que vocês possam praticar. Isso também é uma maneira de perceber o que eu entendi, o que eu não entendi tão bem. E aí vocês podem praticar e eu já convido para depois da prática irem enviando perguntas que vocês possam ter desse exercício e dessa prática para que a Grazi compartilhe comigo, ok? Então agora 3 minutos para praticar essa estrutura. Tentem descrever as coisas que tem no seu bairro. Se for possível deixar o slide, que aí as pessoas podem ver a estrutura para poder praticar.
Oi, gente. Voltamos aqui depois de muitas interações, muitas contribuições. Luana, eu gostaria de comentar um pouquinho, antes de falar das respostas, que mais algumas pessoas haviam comentado da sua fala anterior, e eu acho importante comentar aqui, né? A professora Patrícia havia comentado sobre o uso do some, few, little. Também falou da tradução no comentário que você fez sobre there is a bank, falando há um banco, existe um banco. O professor Marcos, ele respondeu assim, de acordo com a sua questão: near my house there are 3 supermarkets. A professora Andressa, ela falou assim: there is a UPS near of my house. Um aluno do terceiro ano, o Jairo, ele falou o seguinte: and in my neighborhood there is a school. A Bianca falou o seguinte: in my neighborhood there is a school. A Bianca também é do terceiro ano. Várias contribuições, os alunos estão participando bastante. A professora Sônia falou o seguinte: there are Munter. A professora Leila, ela falou o seguinte: in my house there are a tree. Professora Marisa falou o seguinte: there are 2 bakeries nearby. A professora Fátima falou o seguinte: there are excellent schools near my house. There are a shopping mall too. O Luan, do sexto ano, falou o seguinte: there is a hospital. A Geisiana, também do sexto ano, falou o seguinte: there are a 3 houses. No sétimo ano, o Paulo falou o seguinte: there is a Banco Santander. A Paloma, do oitavo ano, deu o seguinte exemplo: there is a school. O Maílson, do sétimo ano, falou o seguinte: there are school, bank and boys. E a Júlia, do sexto ano, falou sobre pets. Eu também gostaria de fazer um comentário sobre a Cristiane, que ela disse que ela é AOE, ela está participando das interações da nossa aula, está acompanhando e agradecendo a oportunidade de aprender inglês. Luana, são essas as contribuições, todas muito boas. Eu vou passar a palavra para você explicar um pouquinho aí sobre tudo que foi falado, tá bom? Obrigada, Grazi. Bom, eu vou começar comentando sobre a tradução. Quando nós falamos there is, there are, na linguagem formal, na linguagem culta, nós falamos existe um banco, há um banco, porém, eu estou trazendo aqui o objetivo comunicativo dessas estruturas. No dia a dia, no cotidiano, na linguagem informal, quando alguém pergunta: Grazi, o que tem em frente à sua casa? A probabilidade da Grazi responder tem um banco é muito maior, porque é uma linguagem informal. Mas, assim, obviamente, quando nós ensinamos aos alunos e alunas, a gente precisa apresentar as duas linguagens, tanto a informal quanto a formal. Então, está muito bem pontuado, agradeço a contribuição da professora. A tradução na linguagem culta, na linguagem formal, seria: existe um banco, há um banco. E aí eu estou trazendo aqui de uma maneira muito informal, que é o objetivo comunicativo. Quais são as situações em que a gente fala essa estrutura? E aí eu vou pedir para a gente voltar no slide 8. Houveram alguns enganos na estrutura, então é muito bom a gente poder praticar, porque é na prática que a gente percebe quais são os maiores desafios para poder utilizar a estrutura da língua, e é assim que a gente aprende. Errar faz parte, é parte do processo, então eu vou aqui trazer alguns comentários gerais, eu não vou especificar o nome das pessoas, mas eu vou relembrar das estruturas e quais são as palavras que acompanham essa estrutura. Então, por exemplo, quando nós estamos usando there is, é sempre no singular. Quando eu vou falar there is, é sempre para apenas uma coisa. There is a bank, there is an airport. Então, eu não posso usar there is supermarkets. Está incorreto. Quando nós falamos no plural, nós precisamos usar there are. Então, there are 2 supermarkets,
there are many. E aí eu vou utilizar já um comentário de um professor ou uma professora que falou de outras palavras que a gente pode utilizar também quando a gente vai falar, mas não especifica o número. Então, aqui eu trouxe many como uma possibilidade de que there are many supermarkets. Tem ou existem muitos supermercados, mas a gente também pode falar que existem poucos. There are few supermarkets. Existem poucos supermercados. Então, é muito importante a gente perceber essa diferença. There is, apenas para o singular. There are, apenas para o plural. E aí, as palavras que acompanham a ou números. E aí, voltando no slide 8, vocês vão perceber que quando eu utilizo a, an, eu utilizo só isso. Eu não utilizo isso e um número. Eu não preciso falar there are a one supermarket. Porque quando eu falo a, já significa que é um. Ou uma. Um ou uma. E quando eu uso there are, eu não utilizo a. Eu utilizo ou um número, ou uma palavra ou expressão que indique que é mais de um. Então, there are few supermarkets, ou there are many supermarkets, there are little. Então, eu não preciso utilizar o a ou an. Quando eu utilizo there is, sim, a ou an. Quando eu utilizo there are, número ou uma palavra que indique que é mais de um. Então, eu não utilizo os dois juntos, está incorreto, ok? Então, nós vamos prosseguir. Se não tiver, Grazi, se tiver mais dúvidas e você quiser trazer, antes da gente prosseguir, senão a gente continua. Por enquanto, não. Por enquanto, eles estão acompanhando, né? Eu só queria dar um recado da Jússi, que depois ela vai disponibilizar esses slides no Centro de Mídias, para quem quiser consultar, rever a aula, né? Falar um pouquinho dessa importância de estar estudando aí durante a semana, para acompanhar melhor as aulas de semana que vem, e fazer um comentário, que a professora Patrícia, ela usa muito isso na sala de aula, esse tipo de atividade, para work in pairs, para trabalhar em duplas, ou até mesmo em pequenos grupos. Certo? Ok, perfeito. Obrigada, Grazi. Então, agora nós vamos continuar e vamos aprender como deixar essa estrutura um pouco mais específica. Eu trouxe a primeira situação de uso, que seria para descrever o nosso bairro, falar quais são as facilidades que tem ao redor. Só que às vezes a gente não quer falar de maneira genérica. Tem um banco, tem uma escola. Eu quero falar, tem um banco em frente à minha casa, tem uma escola ao lado da minha casa, tem um supermercado na rua de trás ou atrás da minha casa. Então, nós utilizamos essas estruturas que são preposições de lugar. E a gente vai aprender exatamente isso, como é que a gente estrutura melhor a descrição do nosso bairro utilizando essas preposições de lugar. Então, vocês vão ver aqui no slide uma imagem que é para a gente entender como essas estruturas funcionam. Essa casinha que está bem no centro, imaginem que essa é a casa de vocês. Então, você vai estar dando a localização dos lugares para as pessoas. Hoje nós vamos aprender 4 preposições de lugar. E elas são behind of. Percebam que a casa está bem no centro da imagem e behind of está um pouco acima, mas é para informar que está atrás. Então, there is a bank behind of my house. Behind of significa atrás de. Então, eu vou convidar vocês a tentarem a pronúncia em casa também. Behind of. Mais uma vez, behind of. Bom, vocês vão perceber que tem um outro pontinho de localização ao lado da casa. Isso é para indicar exatamente ao lado de. Então, ao lado nós podemos usar, mas aqui a gente vai usar, desculpa, eu vou reformular. Nós podemos utilizar ao lado, mas a gente vai falar nas proximidades. Então, quando tem alguma coisa que é perto da minha casa,
pode ser ao lado, mas é próximo, muito próximo da minha casa, nós usamos essa estrutura, next to, que significa próximo a. Então, mais uma vez, a pronúncia, next to. There is a supermarket next to my house. E aí nós temos uma estrutura que é bem em frente à casa, um pontinho que está aparecendo em frente à casa, que é para falar de locais que estão localizados exatamente em frente ao local que a gente mora. Então a estrutura aqui é in front of, que significa em frente a. Mais uma vez, in front of. There is a school in front of my house. Tem uma escola em frente à minha casa. E aí tem 3 pontinhos no outro lado da casa e tem um que está maior. Então, nós temos 2 locais, um em cada lado e um local maior. A estrutura que nós utilizamos é para falar que é exatamente no meio. Então, eu posso falar, tem um banco entre a escola e o supermercado. Então, essa estrutura entre nós utilizamos between. Mais uma vez, between. Então, se eu quero falar que tem um banco entre a escola e o supermercado, eu falo, there is a bank between the school and the supermarket. Tem um banco entre a escola e o supermercado. Então, vamos repetir as estruturas, as preposições mais uma vez, e eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção nessas preposições, porque nós vamos fazer um exercício prático, um quiz, para perceber se vocês compreenderam como utilizar. Então, vamos olhar de novo no slide. Eu vou dar 1 minuto para vocês olharem, e enquanto vocês olham, eu vou repetir as estruturas. Behind of. Next to. In front of. Between. Bom, então antes da gente fazer o quiz, eu vou trazer alguns exemplos de como utilizar essas estruturas. No próximo slide, vocês vão ver que também, relembrando quando a gente usa there is, é para o singular, there are para o plural. E aí, agregando já essa nova estrutura que nós aprendemos agora. Então, o primeiro exemplo com o singular é there is a supermarket behind of my house. Ou tem um supermercado atrás da minha casa. O próximo exemplo é there is a bank between my house and the school. Tem um banco entre a minha casa e a escola. Então, aqui eu vou chamar a atenção para a estrutura para a gente relembrar, porque é bastante coisa que a gente está aprendendo hoje. Aqui nós temos já as 3 coisas que nós estamos aprendendo na aula, que é o vocabulário, a estrutura de there is, there are e as preposições de lugar. Então, aqui nesse primeiro exemplo, é uma frase com singular, portanto, there is, e por isso nós usamos o a na frente do local, e a estrutura da preposição de lugar, que é behind of. No segundo exemplo também temos there is, a, e a estrutura que é between. Quando nós utilizamos between, como é entre, eu preciso indicar 2 lugares. E a estrutura fica exatamente do jeito que está na frase. There is, e aí eu falo o primeiro lugar. O que está entre? É o banco. Então, there is a bank entre a minha casa e a escola. There is a bank between my house and the school. Bom, agora nós vamos olhar 2 exemplos utilizando a estrutura do plural, que é o there are. There are 2 schools next to my house. Existem ou tem 2 escolas próximas à minha casa.
E o segundo exemplo é: There are many restaurants in front of my house. Existem muitos restaurantes em frente à minha casa. Essa estrutura pode parecer estranha, mas eu moro em um bairro bem movimentado, bem boêmio, então eu usei uma estrutura que é do lugar que eu moro. Existem muitos restaurantes em frente à minha casa. Então, aqui a estrutura é there are, porque é plural. Eu posso utilizar um número, to, ou eu posso utilizar uma palavra que significa que são mais de 2, mas que eu não sei o número exatamente. Então, eu posso colocar there are many. Bom, aqui a gente já juntou muitas coisas, então eu vou dar 2 minutos para que vocês possam olhar para essas frases, esses exemplos, e trazer dúvidas, perguntas que possam surgir, porque o nosso próximo exercício ele é bem prático, nós vamos fazer um quiz para certificar de que vocês entenderam como utilizar as preposições de lugar. Então, agora vocês vão ter 2 minutos para colocar as dúvidas no chat e aí a Grazi traz para mim para que eu possa responder. Oi, gente. Voltando aqui com os comentários do nosso chat. Eu gostaria primeiro, Luana, de fazer uma pergunta do Rafael, do 3º ano. Ele quer saber se pode usar a expressão there are, very, e aí seguida de mais alguma coisa. O Paulo disse que está com dificuldades no verbo to be, com singular e plural, que ele não lembra, né? O professor Alexandre falou o seguinte: The secret
is to read and practice. É isso mesmo, professor Alexandre. Esse é o grande segredo, né? É a gente ler, treinar, praticar. A professora Patrícia disse que o recurso de usar o desenho para ensinar preposições é sempre super legal e sempre positivo em sala de aula. A professora Solange está parabenizando pela aula. A professora Júlia também está parabenizando pela aula. A professora Patrícia falou o seguinte, que a aula está muito boa. Houve um ensino de vocabulário temático, estrutura e preposições. Um luxo. Tem um outro aluno aqui do segundo ano, Sanos, não consegui entender o nome dele, mas é um aluno do segundo ano. Ele falou o seguinte: There is a supermarket next to my house. E sobre a pergunta que foi proposta, né, sobre a questão proposta, a maioria dos professores e dos estudantes do terceiro ano estão respondendo a letra B. A professora Jéssica, ela falou o seguinte: There is a bus station next to my house. E o professor Paulo também está falando a letra B e ele colocou o seguinte exemplo: There is a gas station next to my house. O Alan, do nono ano, perguntou o que é beside. A Karen, do nono ano, perguntou o seguinte: como é que eu falo em inglês? A escola é atrás da casa. E o Luiz Felipe, também do nono ano, ele escreveu assim: In front of my house, there is a car. Está certo escrever assim? Ele quer saber se ele está escrevendo corretamente. De maneira geral, eu gostaria de agradecer a todos pelas contribuições. A professora Luana agora vai tirar as dúvidas de vocês. E eu tenho visto também no chat, professora, que muitos estão elogiando, estão gostando muito da aula. Tá certo? Vou passar a palavra agora para a professora Luana. Obrigada, Grazi. Obrigada a todos e todas. Bom, primeiro parabéns, né? Porque vocês estão praticando e é isso aí. O professor trouxe que a melhor maneira é ler e eu vou complementar dizendo que é praticar também, né? Eu acho que ele quis dizer isso, porque se a gente não pratica, a gente não percebe quais são os nossos desafios e a gente não consegue também compartilhar as dúvidas. Então, parabéns para todas as pessoas que estão interagindo e praticando em casa. E aí eu vou responder as dúvidas que surgiram. A primeira dúvida sobre o uso de very. Very, ele não é possível utilizar nessa estrutura porque ele é um intensificador. Então, em inglês nós falamos intensifier. Quando eu quero falar, quando eu quero enfatizar que é muito, mas para intensificar e não para contar. Para contar são outras palavras. Aqui eu trouxe many, uma outra professora no outro bloco compartilhou, também contribuiu com few, fewer, little, mas o very, ele é um intensificador. Eu vou trazer um exemplo. There is a supermarket very far off my house. Tem um supermercado muito longe da minha casa. Então, a tradução, ela é a mesma. Nós traduzimos many e very como muito, mas very é para intensificar e many é para contar. Então, nessa estrutura não é possível. Outra pergunta que surgiu também foi sobre o verbo to be com plural e o singular. Aqui nós trouxemos essa estrutura, e aí se a gente vai colocar os pronomes, vocês vão perceber que é exatamente o is, quando nós estamos falando da terceira pessoa do singular. Aqui nós estamos falando sobre substantivos contáveis, lugares, então é o is para o singular e o are para o plural. A mesma coisa para os pronomes também, quando nós estamos falando de pronomes que são eles, elas, nós usamos o are, deles, delas. Então, is para o singular, are para o plural. Outra pergunta que surgiu foi do besides. Muito bem, na verdade, aqui a pessoa que trouxe isso, ela complementou a aula. Aqui eu trouxe 4 possibilidades de preposição de lugar, porque nós estamos vendo já muitas coisas. Mas o besides também é uma preposição de lugar e indica ao lado. Então, eu posso falar, there is a bank besides of my house. Tem um banco ao lado da minha casa. Também é uma possibilidade.
Obrigada pela contribuição. Uma aluna perguntou como eu falo a escola é atrás da minha casa. Então, aqui, você não quer falar que tem uma escola, você quer falar que a escola é. Você fala, the school is behind of my house. Então, a gente não utiliza a estrutura de there is, porque eu não quero indicar a existência, eu só quero indicar a localização, que a escola é atrás da minha casa. The school is behind of my house. E a última que foi perguntando se é correto dizer in front of my house there is a car. Nós usamos a preposição, a estrutura dessas frases na afirmativa, a gente coloca no final a localização. Então, a gente primeiro fala o que é que tem e onde está. Então, tem um carro em frente à minha casa. A estrutura aqui ela foi invertida, então o correto é there is a car in front of my house. Primeiro eu falo qual é o objeto que eu estou indicando a existência, em seguida eu falo a localização. Das dúvidas que eu anotei foram essas, e aí algumas pessoas já começaram a responder o quiz. Eu vou trazer aqui 2 convites. Primeiro, quando vocês responderem o quiz, coloca, se tiver papel e caneta, ou se for anotar no celular, coloca quantas vocês acertaram, e aí coloca assim, acertei a primeira e beleza, você acertou a primeira, ótimo, parabéns, mas se por um acaso você errou, coloca qual era a resposta correta, porque isso pode ser uma dúvida que depois vocês colocam no chat e a Grazi compartilha comigo e eu explico novamente se for necessário. Então, vamos começar o quiz. Eu vou pedir para colocar na primeira pergunta. Algumas pessoas já responderam. Eu vou dar 1 minuto para vocês olharem e responderem qual é a alternativa correta. Então, a primeira pergunta é... Deixa eu abrir aqui para mim também. Bom, vocês vão ver que no canto da tela tem uma frase e tem 3 opções. Como a gente completa essa frase? Então, a primeira frase é there is a bus station e vocês vão procurar onde está o bus station e escolher se a alternativa A, B ou C é a alternativa correta. 1 minuto para vocês escolherem e podem enviar no chat ou escrever no papel. É mais para vocês perceberem quais são as dúvidas e o quanto vocês já conseguiram absorver até aqui. Então, 1 minuto para a resposta e eu já trago qual é a alternativa correta. Oi, gente. Eu gostaria de comentar sobre as excelentes contribuições que nós tivemos aqui no nosso chat. Luana, primeiro tem uma pergunta do Jairo, do 3º ano, que ele está perguntando se padaria eu posso dizer supermarket. A professora Maria Regina, ela é professora de matemática e ela diz que está gostando muito da aula. A professora Sandra também está parabenizando pela aula, ela é professora de ciências. A professora Sônia, ela diz que ela é GOI, não é ela está no canal de professores, mas ela é GOI. Ela diz que a 2ª aula que ela está participando, ela está acompanhando e gostando dos conteúdos. A maioria dos professores e dos estudantes estão dando alternativa B. Alguns já tinham respondido antes, né, num primeiro momento, mas agora todos que estão participando estão colocando a B.
No 9º ano, eu gostaria de destacar as respostas da Larissa, do Vitor, da Giovana, da Raíssa, que estão participando bastante, comentando e também colocaram a alternativa B. Por enquanto, são esses os meus comentários. Luana? Obrigada, Grazi. Bom, primeiro deixa eu responder o Jairo. Ele perguntou se podemos falar supermarket para padaria. A palavra correta para padaria é bakery. Supermarket é quando nós vamos falar de supermercado. Então, existem alguns supermercados que têm padaria, açougue dentro do supermercado, mas essa não é a palavra correta. Para padaria, nós utilizamos bakery. Bom, essa foi a única pergunta que surgiu. Vamos ver então a resposta. Vamos ver se vocês responderam corretamente. A Grazi disse que a maioria das pessoas colocou a letra B. Vamos verificar então qual é a resposta para essa primeira pergunta do quiz. Muito bem. É exatamente a letra B. There is a bus station behind of my house. Antes da gente passar para a próxima, eu vou falar da letra A e da letra C, que estão incorretas, mas elas poderiam estar corretas se a palavra não fosse bus station. Então, aqui, a letra A, nós temos next to. O que está next to my house é o gas station. Então, eu poderia falar, there is a gas station next to my house. E a letra C, in front of my house. O que tem em frente à minha casa é um supermercado. Então, estaria correto se eu falasse there is a supermarket in front of my house. Muito bem. Então, nós vamos para a próxima pergunta do quiz. E eu vou dar 1 minuto também para que vocês possam analisar e completar a seguinte frase. Então, a próxima pergunta é there is a gas station. E aí, vocês vão dar uma olhada aí na imagem e responder qual das alternativas está correta. A letra A, a letra B ou a letra C. 1 minuto para vocês responderem e eu já volto com a resposta. Oi, gente. Estamos de volta com as contribuições do nosso chat. Antes de falar sobre as respostas dessa última questão, Luana, eu queria só comentar que a Laila, a Mariane e o Jonas, do 8º ano B, que a planilha chegou um pouquinho depois dessa resposta para mim, e eles acertaram a questão anterior com a resposta B, tá? Então, o 8º ano aí também está participando. Continuem. Sobre essa última questão, eu queria comentar, né, um pouquinho antes de falar das respostas, o que alguns professores estão comentando, né, no nosso chat. A professora Leila
disse que é a primeira aula dela. Seja bem-vinda, professora Leila, e ela falou que ela está adorando. O professor Florence, ele falou o seguinte, que grocery store, às vezes também tem pão, né? A professora Andressa perguntou, Luana, como é que se diz a palavra mini mercado? A Suiane, do segundo ano, falou o seguinte, que a resposta da questão é a alternativa A, next to my house. A Bianca também falou que é a alternativa A, e a maioria dos professores e dos estudantes do ensino médio estão colocando como resposta a alternativa A. Além disso, o professor Maurício, ele fez o seguinte comentário: é muito legal fazer com os estudantes esses exercícios, mas também criando frases para cada imagem que há na figura. Então, ele deu uma sugestão aí de atividade. Muito boa sua contribuição, professor Maurício. O 8º ano, nós tivemos também a participação do Richard, da Antonella e da Marie. Eles falaram que é a alternativa A resposta. O Marcos Paulo, também do 8º ano, ele escreveu assim: Teacher, loja é shop ou store? Então, ele gostaria de saber aí a diferença de store e de shop. A Araceli e a Cecília, do 8º ano, também colocaram a alternativa A. E no 9º ano, nós temos as contribuições do Josias, da Mariana, do Lucas e da Lauriene, que também colocaram a alternativa A. Então, pelo que eu estou vendo aqui, a maioria das pessoas respondeu a alternativa A, continuam comentando que gostaram muito da aula, e temos aí algumas dúvidas para você responder, Luana. Obrigada, Grazi. Olha só que legal que é essa interação no chat, porque um professor comentou que em grocery store também tem pão. E em seguida, uma professora perguntou como se diz mini mercado. Um respondeu o outro, porque em inglês nós não temos essa palavra, que é muito comum falar, tem um mini Extra, um mini Carrefour, enfim, vários mercados que existem aí. A gente tem esse conceito de ser um supermercado menor. Em inglês, a resposta é exatamente o que o professor já trouxe de contribuição, que é o grocery store. Grocery, a gente pode traduzir como todos os itens, uma tradução exata, eu não estou conseguindo ver a mente agora, mas grocery seriam compras, seriam itens que a gente compra na compra mensal. Então, sei lá, açúcar, farinha, arroz, feijão. Então, esse é o grocery shopping. E grocery store é exatamente esse mercado menor, que tem bastante em bairro, tem bastante mercadinho, e nem precisa ser dessas grandes marcas, desses grandes locais, tem muito mercadinho de bairro. Então, respondendo a pergunta da professora, o professor já tinha respondido, que é grocery store. E aí, teve uma outra pergunta que teve uma contribuição do professor, que é criar frases para cada imagem. Muito bem, excelente. Eu acho que a gente pode melhorar colocando já no quiz, coloca a resposta correta, e ao invés de trazer só oralmente, colocar ao lado dos ícones a frase que corresponde àquela localização. Obrigada pela contribuição, professor. E por último, a pergunta que surgiu foi de store, a diferença de store e de shop. Bom, a diferença aqui tem uma diferença de função. A primeira aqui é store, é um substantivo, e shop, sem esse ing no final, é um verbo. Então, eu falo que eu vou comprar, eu uso shop. To shop something. Comprar alguma coisa. Store é o local. Então, para o local, nós falamos store. E para a ação de comprar é shop. To shop something. Mas existe o local, que é o shopping, que aqui a gente fala só shopping, em inglês é shopping mall, ok? Bom, a maioria das respostas foram para o item A, para a letra A. Vamos verificar qual é a resposta correta para essa última pergunta do quiz. A pergunta era sobre gas station e a resposta correta é exatamente a letra A. There is a gas station next to my house. O gas station está próximo à casa. E aí,
relembrando uma contribuição que um aluno, eu acho que foi do 9º ano, fez, ele falou sobre besides. Então, eu poderia também falar, there is a gas station beside of my house, ao lado da minha casa. Muito bem. Então, vamos agora para a próxima pergunta do quiz, que é, there is a supermarket. Vocês vão olhar a imagem, tem 3 opções, letra A, B e C, e vocês vão responder como completa essa frase. 1 minuto para vocês responderem, e aí a gente volta com a resposta correta. Oi, gente. Voltando aqui, agora eu quero falar um pouquinho. Antes de falar da resposta dessa questão, eu queria pedir uma desculpa aí. Na hora de ler, né, às vezes a gente faz um pouco de confusão com o nick em como aparece no chat. E eu falei professor Florence, e não é professor Florence, é uma professora e ela se chama professora Lawrence. Me desculpe aí. Gostaria de falar também que a professora Andressa, ela fez a seguinte pergunta: grocery store não seria loja de conveniência? Além disso, sobre a resposta, muitos estudantes estão contribuindo, colocaram tanto estudantes, professores, tanto do ensino médio quanto do ensino dos anos finais, colocaram a resposta A. Alguns deles estão colocando a resposta B. Então, eu estou vendo aqui, Luana, que eles estão em dúvida entre as alternativas A e B da nossa questão. Tá certo? É isso. Tá certo. Obrigada. Bom, então, respondendo a professora do grocery store, ela pode ser uma loja de conveniência. A ideia é que é uma loja em que a gente consegue encontrar coisas, suprimentos, encontrei a frase, era isso. Suprimentos para casa, mas não é necessariamente um supermercado grande. Pode ser, sim, uma loja de conveniência, mas pode ser um mercadinho, um mercado de bairro. Eu acho que de pergunta foi essa que surgiu. E as pessoas estão na dúvida se é a letra A, se é a letra B. Antes da gente ir para a resposta, eu vou pedir para a gente voltar para o slide 21, que é o da pergunta, e aí a gente analisa juntos antes de dar a resposta correta. Então, vamos olhar para o slide 21, que é o da pergunta. There is a supermarket. E nós temos as 3 alternativas. Eu vou falar sobre as 2 que as pessoas estão em dúvida, que é a letra A e a letra B. A letra A é between my house and the gas station. Essa daqui significa, tem um supermercado entre a minha casa e o posto de gasolina. Se a gente observar a imagem, o posto de gasolina ele está ao lado da casa, ele está próximo à casa. E o supermercado ele está posicionado em frente à casa. Se o supermercado estivesse no meio, estaria correto, porque quer dizer tem um supermercado entre a minha casa e o posto de gasolina. Então, vamos para a alternativa correta, que é o próximo slide. A resposta correta é a letra B,
porque o supermercado ele está em frente à casa. Então, a alternativa B é There is a supermarket in front of my house. O supermercado está em frente à casa. A alternativa certa é a B. E agora nós vamos para a última pergunta do quiz, que é a seguinte. There is a school. E aqui nós temos 3 alternativas. Eu vou ler as alternativas, completando a frase, e em seguida eu vou dar 1 minuto para vocês responderem. Então, a alternativa A é There is a school between my house and the bank. Alternativa B, There is a school in front of my house. E a alternativa C, There is a school behind of my house. Bom, agora eu vou dar 1 minuto para que vocês analisem a imagem e completem a frase, escolhendo uma das alternativas. Oi, gente, voltamos, né? Eu gostaria de dizer que a maioria dos estudantes e dos alunos, dos estudantes do ensino médio e dos professores, eles estão colocando a alternativa A. Também gostaria de dizer que tem muitos elogios para essa aula, o pessoal está realmente participando. O professor Robson falou o seguinte: This quiz is so cute. Achei tão fofinho. E, de maneira geral, é isso. Gostaria de agradecer a todos pelas contribuições. E agora não temos dúvidas, professora Luana. Estão todos respondendo a alternativa A. Vamos ver a resposta. Sim, muito bem. Vamos lá, então, ver a resposta para essa última pergunta do quiz. There is a school. Certo. A alternativa correta é a A. There is a school between my house and the bank. O banco está bem do lado da escola e a escola fica entre a casa e o banco. Muito bem. Todos responderam corretamente. Parabéns. Respondendo também ao comentário do professor, eu acho que tanto para adulto quanto para criança, quando a gente está aprendendo uma nova língua e quando a gente está aprendendo novas estruturas, usar os recursos visuais, eles sempre deixam, pode ser fofo, deixam também mais divertido, e é uma maneira da gente conseguir também fixar aquele conteúdo. Eu poderia fazer outra, a gente poderia, né, professores, professoras, a gente pode pensar em outras maneiras de fazer quiz, mas quando, se possível, colocar imagens, eu acho que facilita para engajar também. Bom, então agora vou recapitular um pouco o que a gente viu hoje na aula. O tempo passa voando. Quando fizeram um convite, eu falei, nossa, 1h30, a gente vai fazer esse conteúdo. Mas assim, piscou, acabou. A gente ainda tem alguns minutos. Mas antes da gente encaminhar para perguntas, comentários finais, eu quero fazer uma revisão de tudo que a gente viu hoje aqui. Então, nós falamos sobre descrever o nosso bairro. E aí, para descrever o nosso bairro, nós passamos por vocabulário,
por estruturas. E antes de falar sobre o vocabulário e as estruturas, a gente falou sobre as situações de uso. Quais são as situações em que a gente pode descrever o nosso bairro? Pode ser quando a gente vai falar sobre facilidades que tem no bairro, quando a gente vai dar um conselho, às vezes um amigo ou uma amiga fala, eu quero me mudar, eu quero ir para um outro bairro, como é o seu bairro? Ou até mesmo quando um amigo ou uma amiga vai começar a estudar numa escola que é no nosso bairro, então a gente pode descrever o bairro. E aí nós falamos sobre vocabulário, aqui eu trouxe algumas palavras para falar de vocabulário em 3 grupos. O primeiro grupo era de facilidades, então prestação de serviço, como hospital, school, bank, supermarket, lugares em que a gente vai para obter algum tipo de serviço. E aí entra também no grupo das facilidades. Falamos sobre um bloco que é de locais relacionados ao lazer. Aí tem movie theater, a gente tinha, agora eu já até esqueci quais eram as outras, restaurants. Então a gente falou sobre coisas relacionadas a lazer. E o último bloco que eram sobre locais que a gente fala relacionados a meios de transporte e mobilidade na cidade. Então a gente trouxe bus station, train station, gas station, airport. Então aqui a gente teve também esses 3 blocos de vocabulário. Depois a gente seguiu para there is, there are, para falar sobre a existência de lugares. There is a bank, there are supermarkets. E por último, nós falamos sobre as preposições de lugar. In front of, behind of, next to e between. Então hoje a gente passou por vários conteúdos. Reforço aqui a dica de que vocês pratiquem bastante, é a melhor maneira da gente aprender e da gente perceber quais são os desafios. E agora eu vou dar 2 minutos para caso vocês tenham dúvidas finais, comentários, coloquem no chat e a Grazi compartilha aqui comigo. Oi, gente. Estamos finalizando a nossa aula. Gostaria de fazer aqui os comentários finais do nosso chat.
A professora Ângela disse que a aula foi sensacional. A teacher Josefa disse congratulations. O Sam, do segundo ano, disse que foi uma excelente aula, está parabenizando a professora Luana. O Sam também perguntou novamente sobre os slides, então eu queria reforçar que esses slides vão ficar disponibilizados para vocês no Centro de Mídias, tá? A professora Sandra também está agradecendo a aula, disse que a aula foi excelente, né? O professor Maurício também está parabenizando. A Suiane, do terceiro ano, disse que conseguiu entender tudo, que a explicação foi ótima, parabéns pela aula. Enfim, de maneira geral, Luana, todos estão elogiando, não temos dúvidas finais. A grande maioria dos professores e dos alunos agradecendo, dizendo que gostaram muito da aula, que pretendem continuar conosco aqui em outros sábados. E eu gostaria de dizer a todos, né? Thanks for today's contributions. É muito gostoso quando vocês participam, quando vocês contribuem aqui junto com a gente, a aula fica muito mais leve, muito mais interessante. Tá certo? Bom sábado a todos. Luana, voltando para você. Obrigada, Grazi. Obrigada a todos e a todas. Bom, o slide 26 é parabenizando vocês. Então, congratulations for your participation. Parabéns a todos e a todas que tomaram esse tempo aqui para interagir, aprender e contribuir. Thank you. A Grazi já adiantou, então eu agradeço o convite, agradeço também o espaço de construção, porque a aula ela só foi boa porque todo mundo participou. Então foi muito gostoso poder estar aqui com vocês hoje. E no último slide tem algumas indicações de como vocês podem continuar estudando esse conteúdo. Então, keep up the good work. Continuem o bom trabalho. Aqui tem 2 links que vocês podem acessar para continuar estudando. E um conselho final, que é practice, practice, practice and practice a little more. Pratiquem, pratiquem, pratiquem e pratiquem um pouco mais. Então, muito obrigada a todos, bom sábado. Eu vou passar a palavra para a Jussi. Oi, pessoal. Estou aqui de volta para me despedir, dizer que eu fiquei muito feliz com o resultado da aula. Professora Luana, só elogios aqui para você, para a organização da aula, para os aprendizados, para a nossa moderadora Grazi, aqui representando a EFAP. E o pessoal está ansioso por conta dos slides, né? Então, eu pedi para o pessoal da produção colocar aí no GC a informação para a gente do link dos slides. É possível vocês colocarem aí? Ótimo. Então, pessoal, esse mesmo endereço é o endereço onde a gente tem os PPTs, né, os slides das aulas do Centro de Mídias. Então, eu não sei nem se todo mundo sabe, mas todas as aulas do Centro de Mídias do dia 15 de junho em diante estão sendo disponibilizados os slides. Então, eu criei uma pastinha lá com o nome de curso de inglês sábado e os três slides das aulas anteriores já estão lá. Tá faltando da primeira aula, a gente vai providenciar ao longo da semana. E aí, sempre que finalizar a aula, a gente vai disponibilizar o material aí para vocês. Semana que vem a gente tem mais aula, das 14 às 15h30 também. Chamem mais gente, né? Continuem contribuindo com a gente, dando sugestões, mesmo ao longo da semana, se vocês quiserem entrar em contato pelo Centro de Mídia, sp@educação.sp.gov.br. E quero dizer que semana que vem a teacher Priscila, que também já deu uma aula, e ela vai fazer dos estúdios do Centro de Mídias. É isso então, pessoal. Quero agradecer mais uma vez e a gente se encontra no próximo sábado. Tchau!